O eixo da resistência está sendo reativado agora porque os iranianos saíram vitoriosos nessa guerra. Eles não foram derrotados. Conseguiram levar os Estados Unidos à mesa de negociações. Eu acho que vai haver um acordo, e ele vai ser bem diferente do que teria sido de outra forma. Os ataques militares contra o Irã fracassaram. Israel falhou. Então isso vai fortalecê-los de maneira muito significativa. E como eu já mencionei antes, esse eixo é parte da estratégia de defesa avançada do Irã. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Lena Petrova, sua apresentadora, e este é mais um episódio de World Affairs in Context. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Trita Parsi, um especialista internacionalmente reconhecido em relações entre os Estados Unidos e o Irã, geopolítica do Oriente Médio e diplomacia. O Trita é vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft e cofundador, além de ex-presidente, do National Iranian American Council. Aliás, o Trita publica seus trabalhos no Substack dele e eu recomendo fortemente. Eu sempre reservo um tempo para ler cada novo texto porque o conteúdo é realmente valioso. É o tipo de informação que você não encontra em nenhum outro lugar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Trita, seja bem-vindo de volta. É um prazer enorme te ver novamente. Muito obrigado. Eu agradeço de verdade. É um prazer ter você aqui e tem tanta coisa para a gente conversar. Os últimos dias nas relações entre os Estados Unidos e o Irã foram bem intensos, assim como os últimos 12 meses, claro. Mas, segundo autoridades americanas e iranianas, as conversas técnicas na Suíça já terminaram e agora os dois lados continuam trabalhando em grupos especializados. Se a gente der um passo para trás e tentar fazer uma avaliação, os Estados Unidos, sob o governo do presidente Trump, estão buscando uma convivência com o Irã, estão tentando conter o Irã ou ainda buscam uma mudança de regime, só que no momento mais adiante, depois que o país recalibrar seus recursos. Acho que essa é uma ótima pergunta, Lena. E para mim, é muito claro. Agora eles estão concentrando os esforços em chegar a um novo acordo com o Irã, uma forma de coexistência. E eu acho que não é só coexistência. Eles querem paz, querem algo histórico, algo que marque uma era. Poderia ter sido uma mudança de regime, poderia ter sido uma guerra bem-sucedida, mas não foi assim que aconteceu. Então agora eles vão tentar esse outro caminho. Acho importante entender que o Trump, mais do que qualquer outra coisa, está em busca de um legado. O conteúdo desse legado é secundário. O que importa é que seja algo grande. Poderia ter sido, como eu disse, uma mudança de regime. Mas, como isso fracassou, agora ele está mudando de direção para tentar fechar um grande acordo. Agora, sempre dá para perguntar, será que eles vão mesmo levar isso adiante? Neste momento, eu acho que estão bem comprometidos. Mas o Trump é conhecido por não seguir caminhos pré-determinados. Ele não se importa com o que os presidentes anteriores fizeram, nem com as políticas deles. Dizer para ele algo como, é assim que sempre fizemos, é um argumento péssimo. Ele nem segue o próprio histórico de decisões, como a gente já viu. Então sim, as circunstâncias podem mudar, e ele pode mudar completamente de rumo de novo. Talvez até caminhar na direção de uma mudança de regime, se enxergar essa oportunidade e achar que é melhor do que o caminho atual. Mas, por enquanto, eu acho que ele é totalmente comprometido com essa linha. E eles vão estar totalmente comprometidos enquanto enxergarem que há uma chance real de sucesso. Se as negociações forem mal, se os iranianos não estiverem dispostos a fazer um grande acordo, mas sim algo bem menor, que não valha como legado, então eu consigo imaginar ele repensando tudo isso. Porque ele vai enfrentar, e já começou a enfrentar, os israelenses. E isso é algo que só se faz quando há algo grande, importante e valioso a conquistar em troca. Ninguém faz isso por um acordo pequeno. E eu acho que essa é uma das coisas que os iranianos talvez não tenham entendido completamente. O comprometimento dele com isso depende muito do fato de que o resultado seja um grande acordo, digno de legado.
Conter Israel? Claro, provavelmente é um dos principais desafios. Qual tem sido o impacto disso nas relações entre os Estados Unidos e Israel? Isso é só um pequeno atrito? Ou vai fazer com que os Estados Unidos finalmente passem a tratar Israel e seus interesses no Oriente Médio e fora do Oriente Médio da mesma forma que tratam os interesses de outros países? Será que isso vai marcar um ponto de virada nas relações entre Estados Unidos e Israel daqui para frente? O que você acha? Eu acho que o mais importante que aconteceu é que o J.D. Vance e o Trump deixaram claro de várias formas que isso pode muito bem acabar se tornando um ponto de virada. Não no sentido de que os Estados Unidos e Israel vão se tornar inimigos, claro, mas no sentido de que a relação não vai mais ser o que foi no passado. Quer dizer, o J.D. Vance já disse que a relação com Israel é uma boa parceria, parecida com a dos Estados Unidos com o Reino Unido ou da França com o Reino Unido. Relações que, claro, não são especiais, mesmo que os britânicos achem que têm uma relação especial com os Estados Unidos. Na prática, a França certamente não tem. É uma aliada, é uma parceira, mas isso representa uma grande rebaixada na relação de Israel com os Estados Unidos. Agora, isso já aconteceu totalmente? Não. Já começou? Um pouco. Pode levar a um rebaixamento completo? Com certeza. Ele está basicamente dizendo que as coisas podem caminhar nessa direção se os israelenses continuarem sabotando os esforços diplomáticos de Trump. É um alerta muito sério. Não é só uma ameaça de cortar a ajuda ou de deixar de fornecer isso ou aquilo. Ele está falando em rebaixar toda a relação. Então eu acho que é um aviso bem duro e acredito que eles estão falando sério. Pode muito bem seguir por esse caminho. Posso te dizer que na própria base do J.D. Vance, entre esses americanos mais jovens ligados ao movimento America First, isso é muito popular. É muito bem visto quando o governo lembra os israelenses de forma bem clara quem é a superpotência nessa relação e mostra força para impedir que sabotem essa diplomacia e essa saída da guerra. Uma guerra que a maioria dos americanos, e especialmente os do America First, nunca quis desde o começo. As conversas recentes na Suíça, claro, resultaram em um esboço de um acordo mais amplo. Resumindo, os Estados Unidos parecem concentrados em reabrir o Estreito de Hormuz, manter essa rota aberta e evitar uma nova escalada. Já o Irã está dando ênfase ao alívio das sanções e a garantias de segurança. O arranjo atual se parece menos com um novo acordo nuclear e mais com uma fase intermediária, uma etapa de construção de confiança. Até agora, o progresso alcançado é realmente significativo e quão frágil ele é, considerando que, como acabamos de mencionar, Israel pode, como alguns argumentam, tentar sabotar esse processo nos próximos 60 dias. Eu acho que os israelenses provavelmente vão tentar sabotar isso, direta ou indiretamente. E é algo vulnerável. Nada está realmente concluído, até que tudo esteja concluído. E Israel está bem no centro da maior vulnerabilidade, que é a presença militar e ilegal contínua de Israel no Líbano e o bombardeio do Líbano. A gente já viu que isso quase destruiu o acordo uma vez, na verdade, quase 2 vezes. E daqui para frente vão surgir mais problemas nessa área. Mas também vimos que o governo americano está realmente pressionando os israelenses, como a gente acabou de comentar, justamente para evitar que façam qualquer coisa no Líbano. Também foi muito interessante o que o J.D. Vance disse quando respondeu sobre esse assunto, que Israel tem o direito de se defender, mas que todos os outros países da região também têm esse direito. Você nunca ouviu nenhum integrante do governo Biden reconhecer o direito de autodefesa de mais ninguém, certamente não dos palestinos, em todo esse período depois de 7 de outubro, e mesmo antes disso. Então, eu acho que muitas dessas declarações, quando a gente junta todas,
mostram uma imagem bem diferente do que tem sido a relação entre os Estados Unidos e Israel até agora. E eu acho que os israelenses têm bons motivos para esse debate público, esse colapso e esse pânico que estão vivendo, porque eles estão vendo o que está por vir. Isso é bem diferente do governo Biden. Se o Trump realmente estiver comprometido com esse acordo e com o memorando de entendimento dele, e os israelenses ficarem no caminho, ele vai impor uma punição de verdade a eles. Isso elimina totalmente a vulnerabilidade desse acordo? Não, essa vulnerabilidade ainda vai existir. E, de certa forma, não é só pressão que pode ser necessária, porque, para o Netanyahu, isso tem muito a ver com a capacidade dele de ficar fora da prisão. Não é só sobre a agenda política dele. Não é só sobre o que ele acha que é certo ou errado para Israel. Também tem o fato de que, se isso avançar, ele vai perder as eleições em outubro, ou até antes. E isso provavelmente vai acabar levando ele para a cadeia, porque ele perde a imunidade assim que deixa de ser primeiro-ministro. A gente já viu o Netanyahu colocar os próprios interesses acima dos interesses de Israel no passado. Ele prolongou a guerra em Gaza, bloqueou completamente todas as chances de cessar fogo e também as oportunidades de libertar os reféns. E fez isso porque era melhor para ele, pessoalmente. Diante disso, ele ainda pode ter motivos para se voltar contra o Trump, mesmo que o Trump ataque ele com força. Porque, no fim das contas, o primeiro-ministro Netanyahu talvez não consiga deixar de lado o próprio interesse em sabotar tudo isso para evitar ir para a prisão. Nesse cenário, talvez o governo americano precise pensar em outras alternativas, como, por exemplo, tentar um acordo em Israel que garanta que ele mantenha a imunidade, mesmo que renuncie e saia de cena, em troca de não sabotar esse acordo. Trita, eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre o aspecto nuclear das negociações neste momento. Você acha que as conversas atuais em relação ao programa nuclear pacífico do Irã e as suas capacidades de enriquecimento se parecem com o modelo original do acordo nuclear, o JCPOA? Ou estamos entrando em um modelo completamente diferente e numa nova era diplomática no que diz respeito às capacidades nucleares? Não, eu acho que a ambição do governo é que isso seja muito maior do que o acordo nuclear, o JCPOA. Eles nem estão tratando isso como um acordo nuclear. Eu nunca ouvi o governo, nem o presidente, se referirem a isso dessa forma. E acho que há vários motivos para isso. Um deles é que talvez queiram evitar uma revisão pelo Congresso, o que aconteceria se fosse um acordo nuclear. Mas também acho que é porque, sinceramente, eles veem isso como algo maior, algo transformador. Eles estão falando de paz, estão falando de um novo tipo de desenvolvimento na região. Algo que, de novo, pode marcar um legado. E é muito importante destacar que isso não foi de forma alguma o que o governo Obama fez. Eles nunca apresentaram o acordo como algo transformador. Nunca falaram dele como um acordo de paz. Era, na verdade, um acordo nuclear limitado, que não resolvia todos os problemas entre os Estados Unidos e o Irã, mas apenas restringia o programa nuclear iraniano. E se mais adiante surgissem oportunidades para algo além disso, eles estavam abertos, sim, mas não queriam vender a ideia dessa forma. Queriam ser avaliados apenas pelo aspecto nuclear do acordo, e nem sequer demonstraram interesse por uma ambição maior. Se acontecesse, seria apenas um bônus, algo a mais, não fazia parte dos objetivos deles. Já o Trump está encarando isso de uma forma completamente diferente. O presidente Trump também afirmou que o Irã concordou com inspeções nucleares irrestritas e de longo prazo. Mas Teherã negou isso publicamente. Agora dá para entender por que Teherã ficaria desconfiado desse tipo de exigência, já que houve relatos anteriores de que a Agência Internacional de Energia Atômica teria compartilhado dados iranianos com os Estados Unidos e possivelmente com Israel, o que não é autorizado.
Então, isso seria uma falta de sintonia entre Teherã e Washington? Seria só mais uma tática de negociação? Seria apenas uma mensagem política voltada ao público interno de Trump? Ou isso pode ser visto como um sinal de que os dois lados ainda não têm um entendimento comum sobre esse assunto? Acho que a escolha das palavras aí é muito importante. O presidente falou algo sobre indefinido. Isso por si só não é necessariamente um problema. Mas sem restrições é outra história. Porque houve inspeções muito significativas, na verdade, as mais intrusivas que a Agência Internacional de Energia Atômica já fez em qualquer lugar, e isso foi no Irã. Mas isso não quer dizer que eram sem restrições. A agência não podia simplesmente ir a qualquer lugar do país que quisesse. Nenhum país aceitaria isso, para ser sincero. Os Estados Unidos, com certeza, não aceitam. Nem mesmo inspeções regulares. Então, se a ideia for dizer que a agência pode circular livremente pelo Irã, fazer inspeções surpresa em qualquer lugar, inclusive em locais não declarados, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas os iranianos, sim, aceitaram o protocolo adicional. Eles estavam implementando isso de forma voluntária e deveriam ratificar depois que os Estados Unidos tivessem suspendido as sanções, não apenas as tivessem dispensado dentro do acordo nuclear, o JCPOA. Então eu não acho que vai haver problema algum com as inspeções. Quando chegar a hora, quando eles fizerem essa concessão e tudo mais, esses são parâmetros que ainda vão levar um tempo para serem definidos. Eu acho que quando Trump sai falando sobre isso, ele acaba fazendo os iranianos recuarem. Porque antes de tudo, eles não concordaram com nada que seja sem restrições. Provavelmente se comprometeram a permitir a entrada da AIEA, mas as circunstâncias, as condições e tudo mais ainda não foram definidas. Então, eles querem garantir que o Trump não avance rápido demais em algo que ainda não foi totalmente acertado e cujos detalhes ainda não estão resolvidos. E claro, eles reagem se alguém usa a palavra sem restrições, porque isso é algo com que, sinceramente, eu não acho que eles aceitariam de jeito nenhum. Mas vai haver inspeções. Quer dizer, não poderia existir um acordo nuclear sem inspeções. E no passado, os iranianos já concordaram com isso. Eles têm razão sobre a relação deles com a Agência Internacional de Energia Atômica. Estão sofrendo um grande desgaste, um desgaste enorme por causa disso. E não só na visão deles. Eu não sei se já surgiu alguma prova de que ele estava compartilhando informações com os israelenses, mas também pelo fato de ele ter condenado a Rússia quando houve ataques contra instalações nucleares na Ucrânia. Ele nunca condenou os Estados Unidos ou Israel quando eles atacaram repetidamente as instalações nucleares iranianas, mesmo sendo isso um crime. Acho que é o artigo 36 da Convenção de Genebra. Então é claro que eles estão muito irritados com ele. Mas no fim das contas, eles sabem que não vai haver acordo se não houver inspeções. Vamos falar sobre o Líbano. O Líbano, claro, tem estado bem no centro das negociações. Netanyahu está muito decidido a avançar no sul do país. Você comentou recentemente que o Líbano pode se tornar o maior ponto de vulnerabilidade nesse processo diplomático. Fala pra gente sobre a capacidade do governo Trump de influenciar as ações de Israel na região. E até que ponto Trump está realmente comprometido em conter Israel em relação à sua expansão no sul do Líbano e também aos ataques contra a infraestrutura civil. Então, eu acho que, como eu mencionei, ou como você mencionou, eu tinha dito que o Líbano é a maior vulnerabilidade, porque vai exigir uma pressão enorme dos Estados Unidos para garantir que os israelenses saiam do Líbano. Mas eu acho muito importante entender que os iranianos não vão aceitar um acordo em que os israelenses permaneçam lá, porque isso não tem nada a ver com caridade ao Líbano. Já não se trata nem de ver se os Estados Unidos vão cumprir o que prometeram ou se estão dispostos a conter os israelenses. Isso tem a ver com a defesa avançada do Irã.
Tem a ver com a capacidade deles de dissuadir um futuro ataque israelense. Em 2006, os israelenses atacaram, houve uma guerra entre o Hezbollah e Israel, e os israelenses não conseguiram derrotar o Hezbollah. Mas na época, eu conversei com o vice-ministro da Defesa de Israel, Efraim Sneh, que me disse que o Líbano era só um prelúdio. A verdadeira guerra é com o Irã, e ela é inevitável. Basicamente, a ideia era que depois que o Líbano ou o Hezbollah fossem derrotados, a guerra seguiria para o Irã. Mas o Hezbollah nunca foi derrotado, e por isso não houve guerra em 2006. Já em 2024, 2025 e 2026, houve sim, justamente porque o Hezbollah estava enfraquecido. Assad tinha caído na Síria e as defesas avançadas do Irã estavam muito mais frágeis. Agora, os iranianos estão tentando reconstruir essa defesa avançada para garantir que exista uma zona de proteção e uma forma de dissuasão contra qualquer novo ataque de Israel. E o motivo pelo qual eu acho que eles nunca vão abrir mão disso é simples. Eles não vão sacrificar sua defesa avançada só para assinar um acordo com Trump num pedaço de papel. Porque eles nunca vão confiar nesse pedaço de papel, mas confiam na defesa avançada deles. E essa defesa avançada funcionou por mais de 20 anos. Se eles reconstruírem isso e fizerem melhor, acreditam que vai ser muito mais confiável do que qualquer acordo com os Estados Unidos. Então eu realmente acho que eles vão buscar o memorando de entendimento, vão buscar um acordo com os Estados Unidos e também vão apostar na defesa avançada. Mas, se as duas coisas entrarem em contradição e os israelenses continuarem no Líbano, e depois de várias outras tentativas dos iranianos para fazer os Estados Unidos agirem com mais firmeza contra Israel, se nada disso der certo, eu acredito que eles vão abandonar esse acordo. Porque eles não vão sacrificar a defesa avançada por um pedaço de papel. Tudor, alguns especialistas que dizem que a guerra contra o Irã acabou reacendendo o chamado eixo da resistência, usando esse termo. E a gente viu que depois da queda de Bashar al-Assad, praticamente os recursos tinham se esgotado e a logística estava muito destruída. Mas a guerra meio que reacendeu, ou deu um novo impulso, digamos assim, para o Hezbollah e para o Irã realmente manterem sua posição. Qual é a sua visão sobre isso? O que você acha desse novo tipo de resistência da resistência? Não, eu acho que esses analistas estão certos. O eixo da resistência está sendo reativado agora, porque os iranianos saíram vitoriosos nessa guerra. Eles não foram derrotados. Conseguiram levar os Estados Unidos à mesa de negociações. Eu acredito que vai haver um acordo, e ele vai ser bem diferente do que teria sido de outra forma. Os ataques militares contra o Irã foram um fracasso. Israel fracassou. Então isso vai dar novo fôlego a eles, de uma forma muito significativa. E como eu já mencionei antes, o eixo faz parte da defesa avançada do Irã. Eles vão tentar restabelecê-lo, desta vez sem a Síria, e vai haver uma forma de resistência surgindo de vários lugares diferentes. Vai haver resistência de algumas potências europeias, dos Estados Unidos também. Eles não querem que o Irã tenha esse tipo de posição. Mas se a gente olhar de perto o que os iranianos estão fazendo e o que o governo Trump está aceitando, especialmente, por exemplo, o mecanismo que vai supervisionar o cessar-fogo no Líbano, é um mecanismo do qual o Irã e os Estados Unidos vão fazer parte, mas Israel não. Então os israelenses estão interpretando isso, e eu acho que com razão, como uma aceitação americana de um papel iraniano no Líbano, mas não de um papel israelense. E isso representa uma mudança importante na região. Quer dizer, é algo realmente importante, se isso se confirmar, claro. E eu acho que faz parte de um quadro maior. Os Estados Unidos, por causa dessa guerra, finalmente chegaram à conclusão de que não vale a pena continuar nessa região. Essa região não é tão vital estrategicamente para os Estados Unidos. Ela só acaba arrastando o país para uma série de conflitos desnecessários. E se houver,
uma forma de sair disso, eles vão seguir por esse caminho. Vai ser difícil, mas ainda assim, vão seguir por esse caminho, mesmo que isso deixe os israelenses muito insatisfeitos, porque foram os israelenses que empurraram os Estados Unidos para essa guerra, e foi um desastre. Com certeza. Talvez a gente possa falar também sobre o alívio das sanções. Washington concedeu uma isenção temporária de 60 dias que cobre partes do setor de petróleo do Irã. E, claro, isso permite que o Irã retome algumas exportações de petróleo e receba pagamentos enquanto as negociações continuam. A maioria das sanções americanas, como o acesso bancário e a liberação de ativos, continua em vigor. Você tem defendido que os Estados Unidos deveriam suspender as sanções contra o Irã. Pode explicar melhor esse ponto e também quais são as expectativas em relação aos resultados desse alívio limitado das sanções que estamos vendo agora? Eu acho que existe uma atitude em Washington que é bem paradoxal. Eles adoram as sanções e nunca querem vê-las sendo suspensas. Acham que suspender sanções é algum tipo de derrota. Isso mostra que, pelo menos para esses grupos, a verdadeira intenção das sanções não é servir como uma forma de pressão numa negociação para conseguir concessões do outro lado, mas sim funcionar como uma punição permanente às sociedades que estão sendo sancionadas. E suspender essas sanções, mesmo que se consiga grandes concessões do outro lado, ainda assim é visto como uma traição, porque o objetivo era a punição permanente, não o uso das sanções como forma de pressão para alcançar outros objetivos. E é isso que estamos vendo agora, com muitos ataques de má fé contra o Trump por ter retirado algumas dessas sanções. No fim das contas, a gente não tem como julgar se o possível alívio das sanções, que ainda não aconteceu, mas foi mencionado como uma possibilidade pelo New York Times, é um bom ou um mau acordo. Porque só vamos saber quais concessões nucleares o Irã vai oferecer depois que as negociações terminarem. Mas se eles conseguirem grandes concessões nucleares dos iranianos, concessões realmente aceitáveis, e suspenderem uma quantidade enorme de sanções, isso é um bom acordo. Porque é para isso que as sanções, pelo menos em teoria, deveriam servir, para conseguir concessões do outro lado. Se você é contra isso, no fundo significa que nunca quis suspender as sanções, quis punição permanente. E se você não quer o acordo, seja honesto, fale abertamente com o povo americano e diga que quer guerra, que quer continuar em guerra. Mas é claro que eles não vão dizer isso, especialmente depois de como essa guerra terminou. Então vão atacar o acordo, dizendo que ele dá concessões demais. Como assim suspender sanções? E por aí vai, como se as sanções tivessem sido criadas para durar para sempre. E na cabeça deles, ao que parece, foram mesmo. Como a gente já comentou antes, as sanções econômicas, são basicamente uma forma de coerção. E elas sempre acabam atingindo os grupos mais vulneráveis da população do país que é alvo. Existem muitos estudos e pesquisas acadêmicas sobre isso. Então eu acho realmente positivo ver que o governo Trump está disposto a suspender parte das sanções, como um gesto de boa-fé, para continuar o diálogo. E eu vejo isso como um resultado muito bom. Algo até surpreendente, mas ao mesmo tempo muito, muito encorajador de se ver. Com certeza. Eu concordo totalmente com você. É uma posição hipócrita de algumas dessas pessoas dizerem que estão ao lado do povo iraniano contra a repressão e tudo mais, mas ainda assim querem manter as sanções, mesmo quando existe a possibilidade de um acordo. Com certeza. Trita, muito obrigado por estar com a gente hoje. Muito obrigada por participar. Realmente agradeço. Sim, foi um prazer. Espero ter você de volta em breve. Com certeza. Muito obrigado.